Muito boa tarde para você, sejam todos muito bem-vindos à nossa TV Unisantos, canal 40.1 no aberto, também o canal 12 da antiga NET, que agora é Claro TV, e lembrando que também estamos transmitindo através do nosso site tvunisantos.com.br, onde você pode acompanhar a programação 24 horas ao vivo. Um grande abraço a toda a Baixada Santista, a todo o povo de Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, o pessoal de Bertioga, que compõe essa nossa grande audiência em toda a Baixada Santista. Bom, vamos começar aqui a nossa programação. Antes de apresentarmos a nossa mesa, vamos trazer aqui a data, né, as festividades de hoje. Hoje, quinta-feira, dia 28 de outubro, comemora-se o Dia da Engenharia Aeronáutica, Dia da Fé nas Causas Impossíveis, né? É o dia de São Judas Tadeu, né? O dia de São Judas Tadeu. É o santo das causas impossíveis, grande São Judas Tadeu, que proteja a todos. Dia Federal do Funcionário Público também. E hoje, o boletim da Covid na cidade de Santos traz uma diminuição no número de internados na rede de saúde de Santos, de 75 para 70 pessoas, uma queda de 6,5%. Agora, houve aumento no número de pessoas internadas nos leitos de unidade de terapia intensiva, nas UTIs voltados para os casos mais graves, de 42 para 44 pessoas, uma alta de 4,5%. A ocupação, a taxa geral de ocupação dos 395 leitos de Covid disponíveis está em 18%. Entre os 202 leitos de UTI, a ocupação é de 22%. Na rede SUS, a taxa é de 23% e na rede privada é de 21%. E temos aqui esse site, né, o nosso santos.sp.gov.br/saúde, / dados coronavírus, para que você fique atualizadíssimo em questões desse vírus, né, que assola não só a nossa Baixada, mas como também o Brasil e o mundo. Bom, vamos trazer agora a nossa mesa, trazendo aqui o doutor Maurício Baltazar, nosso advogado, nosso comentarista do programa. Doutor Maurício, ótima quinta-feira, seja bem-vindo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Santiago Pérez. Boa tarde, meus colegas de mesa. Boa tarde, essa linda, diligente, maravilhosa audiência que você tem. Internautas, telespectadores, enfim, tenhamos um bom programa no dia de hoje, discutindo assuntos do nosso interesse, informando a nossa comunidade. Vamos lá, Santiago. Muito obrigado. Tá certo. Conosco também o nosso querido Aparecido Davi, o nosso vereador conhecido como Cido no Guarujá. Você anda com o Cido no Guarujá, você tem que usar as duas mãos assim para dar tchau, né? O cara é conhecido, eu vou falar para você, viu? Cidão, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, ótima quinta. Ô Santiago, ótima quinta. Boa tarde a todos aí da bancada, doutor Santiago, Marcelão aí, junto conosco. Ô Santiago, deixa eu te falar, é sempre um prazer estar no programa Cidades em Debate, poder participar dos debates aqui, que é sempre que enaltece a nossa Baixada Santista, e falar do nosso Brasil também é muito importante. É sempre bom, viu, ter a sua companhia aqui junto conosco também na nossa cidade. Tá certo. Bom, e com a gente também o nosso querido Marcelinho, Marcelo Rocha, ele que é contador, professor universitário, sempre conosco aqui também no Cidades em Debate. Marcelinho, boa tarde, seja bem-vindo. Como é que tá essa quinta-feira aí? Tá tudo em paz, graças a Deus. Boa tarde, Santiago. Boa tarde, doutor Maurício, nosso vereador Sidão e todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui tanto pela internet quanto pela televisão, né? E vamos tratar de assuntos aí relevantes. E, ó, aproveitando, ó, não sei se dá para ver aqui, ó, saiu meu livro, viu? Nasceu o segundo livro do Marcelo Rocha. Opa! Fala sobre o livro já, Marcelo. Olha lá, já fala sobre o livro. Já está disponível. Agora é avante e vamos para cima. E qual o nome do livro, Marcelo? É uma análise, né? São microempresas no Brasil, né? Eu fiz uma análise na incubadora de Santos lá em 2006, né? E trouxe esse levantamento estatístico para esse livro, onde trata de alguns assuntos que estão sendo conversados hoje, né, no poder público, né? Então é um livro bem atual e que traz aí uma necessidade emergente de todas as micro e pequenas empresas do Brasil. E tá vendo aonde, Marcelinho? Vai fazer o lançamento? Já fez? Como é que é?
De verdade, eu nem pensei em lançamento, essas coisas assim, mas estou até começando a pensar nisso, né? Mas já está disponível nas plataformas aí, no Amazon, Magalu, e também físico, né? Através da editora Dialética. Então, tá tudo já bem encaminhado, né? E agora é só fazer a divulgação. Estou entregando alguns livros nas faculdades também, para os alunos poderem utilizar e usar aí como referência em trabalhos acadêmicos e tudo mais. Bacana. A minha versão eu quero autografada, viu? Ah, claro, né, doutor? Com o maior prazer. Ô, Marcelinho, esse aí é o livro. Pega pra gente dar uma olhada aqui mais perto, se você conseguir. Pode, fica tranquilo. Só pra gente ver a capa lá, olha lá. Isso aqui é o livro novo do Marcelo Rocha, Microempresas no Brasil. Já tá na Amazon, é só entrar lá, por lá, Microempresas no Brasil. Marcelo Rocha, que é o autor. Esse livro aí, com certeza, com a experiência que o Marcelinho tem, é uma grande ajuda aí pro pessoal que é do comércio, com certeza. Parabéns, hein, Marcelinho? A gente fica muito contente de poder estar falando sobre esse lançamento aqui no Cidades em Debate. Bom, vamos começar aqui o nosso... Legal. E quando tiver a festa, convida, né, doutor? Pode convidar a gente, né, Cido? Estaremos lá. Tá certo. Bom, vamos começar aqui então com o nosso primeiro assunto, sobre Alexandre de Moraes, né? Tá dando pano pra manga. Muita gente falando que é o novo dono do Brasil. Quer dizer, o pessoal também exagera, né? Vai saber. O ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, Alexandre de Moraes, negou pedido do ex-deputado federal Roberto Jefferson para que fosse transferido do complexo penitenciário de Jericinó, no Rio de Janeiro, para o Hospital Samaritano Barra. Por nota, o STF informou que o laudo médico enviado pela Secretaria de Administração Penitenciária Estadual aponta a situação médica de absoluta normalidade. Ainda de acordo com o documento, Jefferson necessita apenas de exames complementares. Doutor Maurício Baltazar, essa novela mexicana continua, né? O preso político e o seu fiel carrasco, né? Como é visto aí pelo próprio Jefferson, né? O Alexandre de Moraes. O malvado preferido, né? O malvado preferido, quer dizer, e como é que fica essa história? Ô, doutor, é claro que a gente tá brincando aqui, mas é uma coisa séria. Porque o Alexandre de Moraes pôs o Roberto Jefferson em cana, agora está negando para ele atendimento médico. Eu não sei se é ou não, né? Teve uma nota lá, então a gente tem que acreditar no corpo médico, né? Mas essa questão de ele estar preso doente, caso ele venha a falecer, de quem vai ser a culpa, doutor? Veja bem, Santiago e colegas de mesa, são duas situações absolutamente distintas, polêmicas, mas absolutamente distintas. A primeira dela, e a mais famosa, é a ordem judicial de prisão, que, feito nos autos daquele inquérito em que ele é a vítima, o investigador, o juiz, enfim, aquelas motivações políticas que nós já conversamos aqui exaustivamente e que, em tese, essa decisão não seria legal, né? Pelo menos juridicamente ela é muito combativa. E aí, essa questão tem que ser discutida nos canais competentes, Conselho Nacional de Justiça, que na prática consegue até fazer uma censura aos órgãos inferiores, STJ, tribunais, enfim, fóruns de primeira instância. Nunca tinha visto, ainda não vi, não lembro de ter visto alguma censura do Conselho Nacional de Justiça a algum dos ministros do STF. Então, parece que a auditoria, né, a fiscalização não chega lá na alta corte, mas isso é uma história. A outra, absolutamente diversa, é a questão dos direitos do preso ao que diz respeito ao tratamento médico. Segundo os documentos oficiais, esse que a notícia traz, não é algo tão grave que não possa ser resolvido ainda na Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, em vias da própria casa, como a gente costuma chamar juridicamente, ou seja, aquele presídio e o corpo médico que o atende deve resolver aquela questão, porque ela é absolutamente natural, faz parte do dia a dia de quem tem algum problema médico, de saúde, que tem que ser só acompanhado. Segundo a notícia, ao que parece, seria essa grande questão. E aí, nesse caso, Santiago e colegas da mesa, o Roberto Jefferson, apesar de ser uma pessoa política, né, conhecida, e ter causado esse furor no Brasil inteiro, ele ainda é um preso. Se a decisão é legal ou não, ele está na condição de preso. E aí tem que ser o ordenamento vigente. Não pode ter ele
na condição de ex-deputado, de um presidente de partido, tem um tratamento, e os outros, os vários outros presos que têm problemas de saúde iguais ou estão até mais graves do que o dele, e não pode se utilizar de um tratamento diferenciado que ele persegue. Então, neste caso, me parece que a ordem judicial do STF, enquanto preso, está tranquilo, é isso mesmo, não é nada de ilícito. Se pode ser resolvido na casa, ele tem que ser tratado na casa. Agora, se não é, a notícia não traz, com riqueza de detalhes, problemas de saúde que ele tem, e que a defesa vem dizendo, ele corre risco de vida, e eventualmente o mal maior ocorra dentro do presídio, pode haver responsabilidade do Estado. O Estado, enquanto guardião do Roberto Jefferson e de todos os presos que estão lá, tem o dever de zelar pela integridade física. Uma coisa é manter o cara preso, e a outra é dar condição dele sobreviver dignamente, de ser tratado com a saúde de forma digna. Então, nesse caso, assim, segundo as informações da notícia, está tranquilo, ele não pode ter um tratamento diferenciado, já que na casa pode ser resolvido. Mas, se não for isso, se correr o risco dele morrer e, enfim, acontecer algo grave dentro da cadeia, o Estado vai ser responsabilizado, sim. E é grande a indenização, viu? Não é baixa não, Santiago. Ô, doutor Maurício, uma questão aqui, por exemplo, claro que a gente não quer que aconteça nada de ruim, mas não vamos nem usar o nome do Roberto Jefferson, mas uma pessoa numa condição dele, dentro de uma prisão, se vem a falecer, claro que a família vai meter um processo aí no Estado, né? Isso aí, com certeza, e como você disse, não é uma indenização baixa. Mas aí ela vai contra o Alexandre de Moraes, ela vai contra o Estado. Como ficaria, no caso, esse processo? Veja bem, Santiago, só para fazer uma equiparação rapidinho. Eu tive e tenho alguns casos ainda de vítimas, de presos que foram vítimas daquele atentado lá do Carandiru, em que morreu muitas pessoas. E também, mais recente, daquela confusão entre o PCC com o primeiro comando da capital com o Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Né? Então, alguns presos foram executados na cadeia e eu tenho processos que até hoje correm. Foram indenizações em torno de 100 salários mínimos para cada um dos mortos a título de dano moral. Mas, se tivessem filhos dependentes, ainda tinham que pagar a pensão. O Estado teve que pagar uma pensão para essas crianças até a aposentadoria que ter-se-ia a pessoa que morreu. Ou seja, teve a título de lucro cessante mais uma indenização a título de dano moral. Então, é pesada a indenização. Quanto à responsabilização do magistrado, não vou nem falar do Alexandre de Moraes, mas do magistrado, quando ele passa no concurso e tal, ele é empossado daquela função, ele não pode ser responsabilizado por eventual decisão, porque faz parte do cargo dele, está inserido no cargo dele, a não ser que tenha uma questão de dolo, por culpa, por interpretação, não. Mas se houver dolo, né, e aí esse dolo, a intenção de prejudicar aquela pessoa, aquela instituição, aquela empresa, tem que ser investigada pelos órgãos competentes, Conselho Nacional de Justiça, enfim, os órgãos de censura da própria classe, e aí, depois de chegar nessa conclusão de que houve dolo, talvez até um eventual processo crime, aí sim, uma responsabilização. O Estado vai regredir, o Estado condenado pela criminalização pode regredir contra o juiz que, agindo além da toga, né, além daquela função dele, quis causar prejuízo a alguém. Mas é raro isso acontecer, não lembro, nesses 30 anos de profissão, não lembro de ter visto algo nesse sentido. Porque aquela questão, a família tem esse direito, né, e a gente é que vai pagar, né? Que nessas indenizações sou eu, é o senhor, os nossos convidados, os nossos telespectadores, nós que vamos pagar. Então, eu acho que seria prudente o quê? A gente processar já, por antecipação, no caso, o Alexandre de Moraes, porque está infringindo, a gente sabe que está infringindo a lei, né, da democracia, os artigos da Constituição, aquela coisa toda, né, vários artigos, até por uma questão pessoal, a gente vê que é algo pessoal, né? Porque a gente vê, por outro lado, que criminosos perigosíssimos estão livres,
né? Assim, de um dia para o outro, assim, ó, no estalar de dedos. E nesse caso, vem advogado, que nem o próprio, o outro menino lá que está preso também, o deputado Daniel. Daniel Silveira. O Daniel Silveira, mesma coisa, pagou, foi estipulado lá um valor, não, vai ter que pagar aqui essa indenização aqui para o Estado para você poder sair, foi paga e não saiu. Quer dizer, uma série de coisas que vai contra o que a gente imagina que sabe, né? Quer dizer, são coisas novas que a justiça, pelo jeito, está surpreendendo a mim, a você e a muita gente, né? Muitos juristas pelo Brasil. Mas essa questão aí, não teria como o povo, no caso uma associação ou um sindicato, não sei, entrar e falar, para com isso porque vai sobrar para a gente. Então, todo mundo, toda a pessoa física, a pessoa jurídica, todos têm o direito de ação, né, Santiago? Pode entrar com ação, você pode. Mas, na condição de advogado, a gente tem que estudar os requisitos da ação, a possibilidade, o interesse, a legitimidade. E aí, nesse caso da autoridade judicial, a gente tem que verificar esses requisitos com mais atenção ainda. Até porque existe uma lei de abuso de autoridade, uma lei recentemente nova, não lembro dela toda de cabeça, não precisei ainda ler e estudar porque não peguei casos desse tipo, mas existe sim uma legislação capaz de alcançar o magistrado, mas sempre nessa condição de abuso de autoridade, aquilo que é além da toga, ou seja, uma vontade de causar um mal, causar um problema, porque ele é o conhecedor da lei, então ele não pode ultrapassar esse limite. A gente lembra aí, recentemente, a questão do Moro ter divulgado aquelas vozes da gravação, enfim, aquele áudio, e aí, por abuso de autoridade, teve aquela enxurrada de providências até que se anularam as provas. Nesse caso, e aí sim, nesse caso, teria o direito do Estado condenado fazer uma regressão. Agora, o povo, diretamente a ele, me parece que tem que estudar um pouco mais. Assim, de cara, eu não consigo verificar, porque ele estava legitimado no cargo público. Ele era o representante do Estado, juiz. Então, a lei diz que tem que ir contra o Estado. E se o Estado se interessar, o Estado fazer a ação regressiva. Doutor, só para finalizar esse assunto aqui entre eu e você, né, porque tem aí os nossos convidados também para fazer a nossa mesa girar, mas nesses mais de 20 anos que você atua como advogado, como jurista, você já viu algum caso de alguém pagar fiança e não ser liberado ou não? É normal isso? Não, Santiago, deve ter alguma coisa, deve ter uma informação a mais, né? Porque seria muito abuso do Alexandre de Moraes, o sujeito paga e aí não sai. Deve ter alguma coisa a mais, mas é um exagero. Para quem não devia estar preso, no meu ponto de vista técnico, enquanto advogado, ele não devia estar preso, porque ele é um congressista, tem o direito à voz, e quem deveria repelir, punir e tal, seria a Comissão de Ética do Congresso, e não o Tribunal de Justiça, enquanto a diferenciação de poderes. Um poder não pode entrar no outro, no meu ponto de vista, mas, enfim, deve ter alguma coisa, uma informação a mais, porque seria um absurdo muito grande alguém pagar a fiança e não sair por birra do juiz. Deve ter alguma coisa a mais, Santiago. Tá certo. Ô Marcelinho, como é que você vê essa situação? Agora foi negado, então, o pedido médico aí pro Roberto Jefferson. Veio uma carta lá, né, da instituição da prisional, dizendo que não, isso aí é só para fazer exames, não precisa sair daqui, dá para fazer aqui mesmo. Quer dizer, mas a gente vê que existe aí um arranca-rabo, vamos dizer assim, entre os dois lados, né, Alexandre de Moraes e o Roberto Jefferson. Uma coisa bem pessoal isso, né, Marcelinho? Como é que você vê essa situação? Olha, Santiago, depois da aula que o nosso amigo e competente advogado, doutor Maurício, deu aqui, né, eu acho que já ficou tudo explicado em termos processuais, como funciona ali, né, o procedimento. Agora, a gente não pode negar que o STF tem agido com interpretações estranhas, no mínimo estranhas, né? Eu fico me perguntando, aí a pergunta pode até ser estendida para os nossos amigos que estão na bancada. Nós temos o caso da Covid, né? Onde um médico ele não pode tomar uma medida, receitar alguma coisa, tal, porque, obviamente, ele vai contra aos anseios do que está descrito pelo seu órgão gestor.
no caso aí o CREMESP, o CRM Nacional, ou até mesmo os pesquisadores. Na justiça, né, entende-se que toda pessoa que é condenada, ela recebe um chamado remédio jurídico, né? Você imagina se nesse remédio jurídico também tivéssemos a interferência externa, né, acerca do, olha, pode, não pode, isso aqui é, não é? Isso dificilmente acontece na justiça, principalmente no patamar do STF, que é o patamar soberano aí, né? Difícil você ter uma decisão revertida no STF, salvo em casos, por exemplo, segunda instância, né? Incrivelmente mudam de opinião por algo tal que acontece, enfim. Então, a gente fica preocupado nessa situação, né? Onde o agente do Estado, porque o ministro Alexandre de Moraes é um funcionário público, é um agente do Estado nomeado, né? Com a confiança constitucional de, obviamente, agir simples e tão somente baseado na nossa Constituição. Interpretação fria da lei. Mas não, eles estão com interpretações ali aleatórias, fogem do normal, do natural, né, daquilo que é ocorrente e determinam, né? E essa determinação tem que ser cumprida. Então, é difícil a gente até entrar nessa área, né, porque você fica trabalhando no subjetivo, né? E quando você entra no subjetivo, não tem uma linha certa, olha, é verde ou amarelo, pronto, acabou? Não, é verde se tiver numa situação, é amarelo se tiver na outra, enfim, né? Então, dá margem à interpretação, e a interpretação ela pode ser levada para qualquer lado. O doutor pode comentar muito bem isso daí. Eu posso entender a lei de uma forma ou de outra, depende da situação que eu esteja envolvido. A que mais me beneficia, obviamente, é aquela que eu vou entender. É que a gente normalmente tem uma rotina de entendimento. Eu não sou advogado, mas a gente sempre vê algumas situações. E aquilo lá vai dar nisso, e acaba dando. Aquilo lá vai dar naquilo. Agora, nessa situação é no mínimo inédita, né? E claro que eu acredito que ele, como um ministro do STF, se ele está mantendo a pessoa lá é porque ele tem alguma, como diz no jogo do truco, né? Algum zap na manga. Porque ele não vai ser tão tonto de colocar o cara em cana sem simplesmente ter alguma coisa por baixo do pano. Mas causa assim uma estranheza, não causa não, Cido? Porque a gente está acostumado com um padrão, de repente, que nem o menino lá pagou fiança, é um deputado, ele é todo blindado, de repente já não é mais, de repente mesmo pagando a fiança, que foi uma fiança cara, aí você vê que o cara não sai. E os amigos, quer dizer, os parceiros, né? Da Câmara não apoiaram, que é a maior estranheza ainda, né? Dessa situação toda. Como é que você vê isso, Cido? Você, como vereador, você vive num universo parecido, né? É verdade, Santiago. É estranho, vou ser sincero para você. O doutor Maurício falou muito bem, o doutor Marcelo também falou muito bem, mas é estranho, porque o deputado, primeiro, ele tem o fórum privilegiado. Ele tem que ser julgado em outra esfera. Primeiro, ele tem que passar pelo Conselho de Ética, se ele realmente fez algum decoro. Tem vários procedimentos a serem feitos até vir uma prisão, ou até mesmo a exoneração do cargo, extinguir o cargo dele, ele ser condenado lá no Congresso e ser retirado do cargo de deputado. A gente já vê 2 erros aí. E a imparcialidade do ministro Alexandre de Moraes, porque ambos, quando ele prendeu o Roberto Jefferson e o deputado, ele fez o alvará de prisão para eles, porque citaram o nome dele, né? Ele falou que era contra a ordem, mas era contra a ordem contra ele, contra o STF. Então, foi pessoal a coisa. Então, nós já falamos isso uma vez. Qual o limite do ministro Alexandre de Moraes hoje? Porque, você vê, do Roberto Jefferson, ele tem um médico que atesta que ele precisa de cuidados médicos, que o quadro de saúde dele é debilitado. Tem um médico que fala isso. Quando você está diante de um juiz e você precisa estar aqui, o doutor Marcelo pode falar. Quando você precisa fazer cálculos, o juiz chama quem? Um contabilista. Quando ele precisa fazer uma divisão de bens, de terreno, ele chama um engenheiro para poder medir o terreno, para fazer a topografia. Porque o juiz ele não é engenheiro, ele não é contador,
Entende? E por que o ministro, nesse caso, o Alexandre de Moraes, ele está sendo tudo. Ele está fazendo de todas as formas. Ele é o cara que julga, ele é o cara que condena, ele é o cara que não dá liberdade para a pessoa, porque um médico está pedindo. O médico solicitou a internação no hospitalar, a prisão hospitalar para o preso. E por que não tem? O deputado tem fórum privilegiado e quebra-se as barreiras do Congresso e prende o cara sem o direito da ampla defesa. É muito estranho, né? E você acaba vendo que os direitos estão sendo... O pior de tudo é a Constituição que está sendo rasgada, Santiago. É verdade. Bom, o nosso Cidades em Debate de segunda a sexta, 13h, aqui pela TV Unisantos, e a gente também continua naquela campanha, né? Aquela campanha de arrecadar alimentos em prol da igreja, né? Para que seja doado para famílias que estão precisando, né? A paroquial da Igreja Coração de Maria está fazendo essa campanha através da coordenadora Bebeca, né? Então você que tem aí um alimento, 1 quilo de alimento, uma cesta básica, você que tenha material de limpeza, higiene pessoal, roupa usada em bom estado, calçados, o que tiver, você pode doar para essa causa aí, que é em prol das famílias que estão passando por necessidade nesse momento que ainda vivemos, na pandemia. A gente vê que está todo mundo mascarado, tem limite aqui, limite ali, isso aí atrapalha muito e muita gente acabou perdendo o emprego, né, lá atrás e não conseguiu ainda reconquistar o seu lugar no mercado. Então as famílias estão precisando de ajuda e a gente está pedindo aqui em nome delas. Você que tem 1 quilo de alimento pode levar lá, sem vergonha nenhuma, ali na Ana Costa 74, na paroquial mesmo, né? De segunda a sexta-feira no horário comercial. E tem também esse telefone que é da paroquial, para as pessoas que não têm como sair para levar. Então marca um horário, eles passam aí no seu endereço, na hora marcada, no dia marcado, para que você possa fazer a sua doação também. O telefone é esse, é o 32237381. É só falar com a Bebeca e a gente agradece muito essa ação. Bom, vamos trazer aqui uma outra notícia. Essa aqui também chama atenção, né? Porque o que foi falado desses remédios, aquele tratamento precoce, a gente ouviu muito isso por esses meses e até por esse último ano todo, né? E agora aparece entre os medicamentos que estão sendo testados para combater a Covid-19, aparece um antiviral sendo desenvolvido pela Pfizer, que é o mesmo laboratório responsável por uma das vacinas mais usadas no mundo contra o coronavírus. Mensagens que estão sendo compartilhadas por grupos em aplicativos afirmam que o remédio da Pfizer é um clone da ivermectina. Ainda de acordo com esses textos, o remédio é destinado a pessoas que tiverem contato recente com o vírus. Por isso, então, seria um tratamento precoce. Tudo que foi abominado, né, na questão do Covid. E as mensagens que são carregadas e até aquelas figurinhas lá, os emojis e sinais de ironia, afirmam que o remédio passará de um remédio demonizado para um remédio incentivado. Agora, como é que fica isso, o doutor Maurício? A Pfizer, a gente sabe que é um laboratório renomado, o dono, né, o detentor do direito da ivermectina, a gente sabe que é um laboratório pequeno, né, que era bem barato, inclusive o remédio é barato, mas ao mesmo tempo, como é que pode ser demonizado um remédio que tem o selo do Ministério da Saúde, né, no caso da ivermectina? Então, quer dizer, fica uma série de questões e agora aparece a Pfizer com um clone da ivermectina. Como é que é isso, doutor Maurício? Tragédia anunciada, Santiago. Eu lembro como se fosse hoje, nos primeiros programas que nós fizemos. Caiu a ligação, doutor Maurício, deve ter recebido alguma ligação, mas já deve estar retornando. Só para a gente não perder o pique, Marcelinho, como é que você vê isso? Olha, eu vejo como... Eu vou até dar um pouco de risada, porque é estranho, né? A gente vive um momento, né, onde as opiniões elas entram em áreas que não devem entrar, né? Nós temos aí a questão desse medicamento que estão dizendo que é o clone da ivermectina, né? E que eu não duvido que faça aí algum benefício ele traga, né? Alguma coisa de benefício ele traga, porque é um antiviral potente, né? Agora eu fico preocupado com as questões da Covid, da forma que elas estão sendo tratadas agora, né? Parece que tudo passou, tudo tranquilo, estão liberando aí
as praias, liberando os ambientes, o pessoal, né, podendo fazer o que bem entender, né? E a gente está vendo em Wuhan os casos aumentarem, né? E estranhamente, porque na primeira leva da Covid, eles não divulgavam, né, essas restrições, essas coisas, né? E, obviamente, eles foram muito atacados por conta disso. Os chineses foram muito atacados porque guardaram informações, não divulgaram para o mundo, tal. Só que agora eles estão sendo mais... Porque é um país onde você tem controle da imprensa, divulgar informações como essa, para mim, é preocupante, né? Alguma coisa pode estar acontecendo e, obviamente, isso aí pode vir a recair no mundo inteiro de novo, né? Então, assim, tudo isso que se fala acerca da Covid ainda é muito prematuro, né? Tem algumas certezas, mas nem tudo é certeza ainda. Só de mutações, são mais de 20 milhões de mutações do vírus, né? É o que a gente vê aí pelos estudos. Então, quando a gente vê um laboratório potente, que está ganhando muito, né, com essa situação, investindo em um produto para atuar aí na prevenção, né, e esse produto já tem como base um produto já existente no mercado, é no mínimo curioso aí da gente entender o porquê e a forma, né? E depois analisar exatamente aquilo que você falou. Tem um antiviral barato, como é que vai ficar esse novo remédio que está sendo produzido? Né? Será que vai ter o mesmo preço? Será que eles já vão começar a soltar e-mails aí para os gestores públicos, tal, para depois dizer, olha, eu avisei que tinha um remédio, tal, tá aqui, eu avisei dia tal, não sei o quê, enfim, né? É muito prematuro a gente falar, mas, no mínimo, é como a situação do STF, é no mínimo estranho, para não dizer outra coisa aqui no seu programa. Ô Marcelinho, só para reiterar, você acha que o povo observa essas situações ou só a gente que está mais perto da notícia é que observamos? Você acha que o pessoal também fala, poxa, mas o outro remédio fazia a mesma coisa, por que estão inventando o melhor da mesma coisa, né? Parece que é isso. O grande problema de muitas pessoas, Santiago, exatamente você olhar a notícia por um meio de imprensa, né? É importante quando você quer fazer uma análise, quer chegar a uma conclusão exata, né, ou pelo menos mais precisa de algum fato, você tem que ver todas as formas de informação, né, de todas as fontes. Porque você não vai entrar aí numa área, né, onde a concentração, olha, vamos fazer desta forma que isso vai prejudicar A ou B. Vamos passar a notícia dessa forma porque vai prejudicar A ou B. Inclusive, até parece que a gente tinha combinado, porque esse tipo de assunto, ele também é conversado no livro, né, que é o marketing político, né? Esse livro foi elaborado exatamente na época do Lula, na transformação do Lulinha Paz e Amor, né? Então, quando tinha uma notícia, a gente pegava 2 jornais para analisar, o professor de marketing, que era também gerente da equipe lá do Duda Mendonça, eu tive esse prazer aí de ter a aula com ele, né? Ele nos ensinava, falava, olha como a mídia direciona o entendimento da população e põe isso aqui em matéria de primeira página. Por quê? Na época, o jornal estava em muita evidência, não era tanto, não tínhamos tanto meio digital, né? As pessoas paravam na frente da banca e viam a notícia, né? O destaque da notícia. E o destaque, ele encaminha o entendimento para o lado A ou para o lado B. Você pode falar a mesma notícia de 2 formas e trazer aí uma informação ruim para um lado ou para o outro. Então, por isso que é importante, para quem vai se emitir uma opinião, tá, em algum meio de imprensa ou na rede social, antes de fazer, né, analisar. Dá uma analisada em outros meios de imprensa, ou até mesmo na fonte original, né? Tem tanto meio de você chegar hoje na fonte original para poder observar todo o cenário e, obviamente, montar aí um posicionamento mais eficiente. Doutor Maurício, para o senhor fazer as suas considerações, caiu a ligação, o ivermectina, né, foi demonizado e agora vem o salvador da pátria igualzinho. Como é que é isso? É aquilo que nós anunciamos no programa lá, né, aquela tragédia anunciada. Tudo gira em torno do dinheiro, Santiago. A ivermectina, salvo engano, ela já tem a patente cancelada pelo prazo, né? Mais de 50 anos. Esse remédio foi muito usado lá na África, trouxe uma série de benefícios e tal. Então, qualquer laboratório pode fazer uso desse medicamento. Enquanto que
um medicamento novo produzido hoje terá patente e os direitos de eventual cobrança. Por isso que ele não era tão divulgado, por isso que os grandes laboratórios não têm o interesse na ivermectina. Mas agora, maquiado por suposto melhor do novo, como o Marcelinho falou, teria em tese o direito de cobrar por esta obra nova, por esse produto novo, demonizando o antigo e aí enriquecendo mais do que já enriqueceu, né, com as vacinas, à custa do povo aí que está sendo mal informado, ludibriado, como o Marcelinho, aí, o grande professor, no seu livro nos ensina que a nossa mídia, infelizmente, ela é direcionada, tem um interesse econômico, enfim, que acaba induzindo o povo em erro, né? Então, precisamos verificar isso com muito critério, analisar direitinho, e quem sabe, né, Santiago, a Justiça... Tem o Ministério Público, um representante do Ministério Público Federal, salvo engano, no norte do país, eu não lembro se é a Amazônia, enfim, ele está fazendo uma investigação muito séria, com peritos, trazendo aí informações técnicas das vacinas e essa questão do tratamento precoce também. Haverão notícias melhores no futuro e, quem sabe, aí nós vamos saber realmente aonde estão as fake news, né, as origens, quais foram, e o papel do Bolsonaro nessa realidade toda, viu, Santiago? Bom, a gente está vendo aqui, possivelmente, a Pfizer fazendo um clone do ivermectina. Ô, Cido, será que vai ter o clone da cloroquina também ou não? Ô, Santiago, eu não sei, do jeito que a coisa anda por aí, tem que ver a data da patente da cloroquina também, para ver se não... Senão eles vão inventar alguma outra coisa, mas... Eu vou te falar, Santiago, eu provo que eu peguei o coronavírus, eu peguei o Covid, eu e minha esposa, e eu não nego em dizer que eu me tratei com prednisona, azitromicina, ivermectina e dipirona de 1 grama. Graças a Deus, eu senti os sintomas em um dia, liguei para uma médica amiga minha, falei, não estou legal. Ela falou assim, na dúvida, tome isso aqui. Ela me mandou a receita, eu tenho isso até hoje. Eu fiz o teste, 4 dias depois, estava com Covid, contaminado, eu e minha esposa, e eu e ela tomamos a mesma medicação, não tomamos nada a mais. E não precisamos ficar internados, não baixou a nossa saturação, ficamos bem, mas com essa medicação. Então, assim, hoje, vim falar que demonizar a ivermectina é patente, isso aí é coisa de valores, é de dinheiro, porque a eficácia do remédio ela está comprovada nas pessoas. Eu sou testemunha disso. Eu vou ser um amplo defensor dessa medicação. E todos os outros amigos que eu soube que estavam dessa mesma forma, eu falei, irmão, começa a tomar isso. E todos ficaram bem. Todos ficaram bem. Então, hoje, que a indústria química, né, das grandes redes farmacêuticas aí, elas querem mesmo, elas querem achar as raras, para elas poderem patentear, elas querem para si. Agora, é igual a vacina. Apareceu aí quantos laboratórios de vacina e a gente sabe o quanto é difícil criar uma vacina do coronavírus. Apareceu aí umas 5 vacinas. Laboratórios patenteados a vacina que tinha eficácia da vacina em tão pouco tempo. E a gente sabe que essas pesquisas demoram, levam anos a serem feitas, até começarem a ser feitas pesquisas nos seres humanos. Então, os laboratórios, só vejo dessa forma, porque o resultado é eficaz. Eu sou testemunha disso, vivi isso, tomei, graças a Deus, deu tudo bem, não tive que ficar internado, não tive que entubar, e graças a Deus estou bem. Santiago. Oi, doutor, pode falar. Colegas da mesa, aliás, nesse sentido, eu gostaria de convidar a sua imensa audiência e os membros da mesa também a assistirem um filme, O Jardineiro Fiel. Retrata mais ou menos isso que está acontecendo no mundo, só que há anos atrás. Esse filme é um tanto quanto antigo, mas é sensacional e vai trazer mais ou menos essa realidade de patente, medicação, laboratórios no mundo inteiro. Assistam. O Jardineiro Fiel, esse aí? O Jardineiro Fiel. Mas não tem nada a ver com a mulher dele, não, nada disso não, né? Nada. Não. É laboratório, o filme mesmo. O cenário africano lindo, diga-se de passagem, mas é sensacional. Não há quem não se emocione e vai ter uma
uma noção do que possa estar acontecendo conosco hoje, infelizmente. É tudo desenhado, uma redição, né, do que aconteceu na África, acho que da década de 80, salvo engano, o que está acontecendo agora. Tudo está desenhado, né? E quer dizer, vão embutindo aqueles discursos, né? E o povo, quer dizer, sem saber, justamente o que o Marcelinho falou, sem saber fazer aquele comparativo, que nem essas informações todas, Marcelo, quando eu trago aqui para o programa, a nossa pauta, ela é vista não em uma fonte, são em várias fontes, né? Para fazer o comparativo. Aí sim, tira-se uma opinião. É certo que essa opinião não agrada muita gente. E é certo que essa opinião agrada muita gente. Porque a gente vive uma polarização. Mas a gente está dando a informação do jeito que é, né? A gente faz um comentário em cima, alguma coisa, pelo que a gente leu também sobre a notícia. Mas é complicado hoje você dar uma informação dessa, né? E pelo que eu vejo, o povo está antenado. Porque, segundo a matéria aqui, as redes sociais explodiram quando saiu essa notícia. Né? Tanto que o pessoal já assimilou na hora. Não, isso aí é ivermectina, do jeito que eles estão fazendo. Ué, mas não podia tratamento precoce? Por que que agora, quando o cara então tiver contato com alguém de Covid, vai tomar esse remédio da Pfizer? Isso aí é o quê? Tratamento o quê? Quer dizer, o povo não é mais tonto, né? Porque antigamente o povo era tonto, né? Acreditava na palavra do cara, que ia levar asfalto, ia dar cesta básica, ia dar o caminhão de areia. Hoje o povo não quer mais isso, o povo está de saco cheio, porque viu que esses anos todos foi o quê? Tiro no pé. Agora o que a gente tem que fazer é tomar cuidado aí, uma coisa que eu sempre falo, né, doutor? É com a fake news das fake news. Porque existe a fake news? Existe. Mas existe a fake news da fake news. E a gente, quando faz um comparativo até um pouco mais avançado, com domínio.com, né? Aí a gente vê o que é fake news da fake news. Então tem que tomar cuidado com isso. Fala, o Cido. Quando você fala, as pessoas falam do tratamento precoce sobre a Covid, vai de encontro a tudo que a medicina ensina, né? Você vai no médico, você está com colesterol alto, faz um pré-tratamento precoce, um tratamento para você não ter o colesterol alto. Você está com pré-diabetes, você faz um tratamento precoce para você não ter diabetes. Você está com problema no fígado, no rim, seja onde for, você não tem os paliativos, faz o exame lá, você está com uma anemia, você não vai tomar o remédio para anemia antes, você sente a fraqueza, ou você quer chegar na anemia primeiro para depois ter que tratar. O Covid é a mesma coisa. São remédios precoces, mas que vão imunizar você, aumentar a tua resistência, a tua capacidade, levantar as tuas vitaminas. A imunidade, né? O teu corpo, poxa. E se tivessem feito dessa forma, eu acredito que o número de mortos teria sido muito menor no Brasil. Muito menor. E aí? A responsabilidade é de quem, hein, senhores? Fala para mim. Quantas pessoas poderiam ter sido salvas? Quantas? É muito sério. Porque ia morrer, né, o doutor? Porque é um vírus, né? Não tem como sair zerado Santiago, disso aí, né? Mas, Santiago, se tivesse feito o tratamento precoce e salvo, eu também fui tratado dessa maneira, com os mesmos medicamentos. Aliás, o médico do governador do estado de São Paulo foi tratado desse jeito. E por que a população não pôde? Então, assim, tem uma responsabilidade aí, viu, Santiago? Muito sério. Tem. E eu chego a desafiar o Ministério Público a analisar essa questão com critério. Porque, para mim, tem responsabilidade aí desses atores que vieram nesse filme, aí, nesse palco, dizer que é um tratamento sem efeito, enfim, que era só fake news, e na realidade não era fake news. Não, eu dou até um contraponto nisso aí, doutor, porque a vacina é uma vacina experimental, até aí tudo bem. Caíram os casos? Caíram. Deu certo? Deu. Mas muita gente morre com a vacina. Pois é. Então, quer dizer, é uma coisa que, de um jeito ou de outro, iriam morrer pessoas. Mas aí, infelizmente, tem que ser feita a conta o que está fazendo matar menos, né? Eu acho que é isso. Então, quer dizer, não tem como salvar todo mundo. E aí fica nessa 600 mil mortes, e a gente vê que, a gente comparando em população com o mundo, o Brasil está dentro da média, por incrível que pareça. E o pior é isso, né? E o pior é isso.
Então, é até baixo, né? Perto de vários outros países, que nem você vê lá o Reino Unido, a Argentina mesmo, você vê o Paraguai, você vê a África, você vê a própria China, né? É que o pessoal não divulga, mas você vê outros países aí, que nem a Rússia, né? Estados Unidos mesmo. Então, quer dizer, morreu gente em tudo quanto é lado. Mas, infelizmente, a gente tem muito que aprender e tomara que essa Covid aí traga um aprendizado e que esses políticos parem de fazer esse papel de falso burro, né? Eles fazem um papel de falso burro. Eles são burro quando é conveniente. Agora, quando é conveniente ser inteligente, você vê que eles são muito espertos. Então tem que tomar cuidado com isso também e parar de usar o povo. Essa que é a verdade. Bom, vamos trazer aqui o nosso querido Maurício Araújo e o Momento Câmara. Vamos ver o que está acontecendo nas câmaras municipais. Santiago Pérez, boa tarde, tudo bem? Olha lá, Santiago, hoje eu vou falar da Câmara Municipal de São Vicente e Cubatão. A Câmara Municipal de São Vicente, eles abriram 2 comissões especiais de vereadores para acompanhar verbas públicas recebidas pelo município. A primeira comissão vai acompanhar as verbas recebidas pelo DAD. O DAD é o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Instâncias do Governo do Estado de São Paulo. E a outra verba veio do Ministério Público Federal para a Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal. É o projeto Ecomar. Então os vereadores vão acompanhar aí para ver o que vai ser feito com essas verbas, tá? Bom, eu acho que assim, talvez poderiam usar outros recursos aí para acompanhar essas verbas, não necessariamente montar uma comissão, né, para averiguar aí a verba, como a verba está sendo investida no município. Mas tudo bem, né? Se essa moda pega, eles poderiam criar comissões para investigar talvez verbas da educação, da saúde, que seriam muito mais importantes, né? Como teve na pandemia, e a gente tem visto aí muito município sendo investigado aí por desvio de verbas, né? Mas vamos lá. Cubatão, Santiago, Cubatão é o seguinte, a Câmara Municipal autorizou o Executivo a transferir 23 milhões de reais para a Caixa de Previdência dos servidores municipais. Olha, eu vou falar que essas caixas de previdência aí dos municípios são um buraco sem fundo, viu? Porque vai dinheiro e não termina nunca. A gente acompanhou de perto aí no mês passado, uns meses atrás, a discussão que teve em Santos, né? Das mudanças da Caixa de Previdência, da aposentadoria. Olha, teve muita briga, muita discussão, muito servidor ficando aborrecido, mas infelizmente a conta não fecha. O passado administrativo das prefeituras, né, e os benefícios que eram oferecidos aos servidores fazem hoje que essa conta não feche, né? Então, infelizmente, é algo aí que precisa ser muito mexido. E outra coisa interessante também que foi aprovada através de um PL é que a Câmara Municipal autorizou o Executivo a incluir no currículo escolar do ensino fundamental matérias relacionadas à Lei Maria da Penha e combate à violência doméstica. Talvez seja um processo aí de conscientização para as crianças, né, para as próximas gerações. Tomara que dê certo. Bom, é isso aí, Santiago. Um abraço e até a próxima. Tá aí o nosso querido Maurício Araújo trazendo aí o Momento Câmara, né? Vamos dar uma rodada na mesa aqui sobre os assuntos que o Maurício falou. Vamos começar aqui com o Marcelinho. Ô Marcelinho, você que é de São Vicente, uma pessoa que atua muito na cidade de São Vicente. São Vicente abriu 2 comissões especiais de investigação para acompanhar onde será aplicada a verba. Uma que está vinda do governo do estado, né? E a outra é vinda do Ministério Público Federal. Uma comissão para cada verba. A gente tem acompanhado São Vicente aqui, Marcelinho, a gente, infelizmente, não tem muitas notícias boas para dar, né, no caso do comando aí do prefeito. Ele que veio no programa, mostrou que é uma pessoa inteligente, uma pessoa bem ativa, né? Mas a gente vê que agora a Câmara também parece que está notando alguma coisa. Para ter 2 comissões, é porque tem cheiro de fumaça aí, não tem não, Marcelo? Pois é, Santiago, pois é. Também achei estranho essas comissões aí. O prefeito deve estar tendo a sensação de que na prática a teoria é outra, né? Porque quando você
tem esse tipo de ação advinda da Câmara, significa que existe aí realmente uma desconfiança de como vai ser trabalhado esse recurso, né? Então, obviamente, o próprio Maurício falou, existem vários meios aí de se conferir, de analisar, de acompanhar, né? A melhor forma de todas elas é qual? É transparência. Dar transparência às ações públicas, né? Com isso, todo mundo tem a chance de opinar, de analisar, de verificar. E eu fico vendo tantos desmandos aí que estão acontecendo, rapaz, que eu estou começando a me incentivar, viu? Então, esse incentivo aí pode, lá na frente, se transformar em algo mais, né, palpável, né? Porque eu estou vendo que é possível, mas quando a pessoa entra no sistema e não quer resolver as questões, às vezes apenas com uma canetada simples, né? A gente começa a ficar preocupado e verifica que a cidade pode estar aí caindo ou saindo dos trilhos. Nós até comentamos ontem, né, doutor, no programa de ontem, justamente isso, né, que o prefeito, quando ele faz a campanha, né, o candidato, no caso, quando ele faz a campanha, ele aponta todos os erros, tudo que está acontecendo, até coisas que a população não sabia, né, e quando ele entra, parece que aquele Transformer, né, é outra pessoa, não sei, não é aquela mesma pessoa que estava fazendo a campanha, a gente nota isso. E quanto a essa ceia, doutor, por tudo que o senhor tem acompanhado aqui todos os dias, que a gente tem falado aí da cidade de São Vicente, porque até o próprio Maurício Araújo, né, ele achou um exagero. Pô, mas para que criar uma comissão especial de investigação para verbas que estão vindo do governo do estado e para verbas que estão vindo do Ministério Público Federal? Para quê? É porque sentiram o cheiro de alguma coisa, não é isso, doutor? Pois é, né, Santiago? É bem estranho. Pode ser a suspeita de algo estranho, mas também cabe a suspeita de que talvez queiram algo estranho, né? Vou lá ficar de olho, porque se tiver também eu quero. Ou seja, temos, enquanto população, os calungas aí, os vicentinos, deveriam ficar de olho, não só na administração pública, como também na Câmara, porque tem meios, como o próprio Marcelo falou, existem meios de censura, temos a ouvidoria, temos né, todo um sistema que pode verificar a própria Câmara, né? Uma das principais funções da Câmara é a fiscalização do Executivo. Formar uma comissão para fazer a mesma coisa me parece uma redundância e que não cheira bem, né? A gente precisa investigar qual é o interesse realmente e a necessidade. Agora, Santiago, a questão do político que discursa de um modo enquanto candidato e quando chega lá se comporta de outro, me parece que mora na governabilidade, né? Quando a gente chega lá, o político tem uma série de limites, né? Teto de gastos, tem uma despesa fixa acentuada que são salários, e aí o cara fica meio que preso. Veja bem, isso tudo aqui na minha imaginação, enquanto jurista, enquanto cidadão e tal, porque não é possível que tanta gente do bem, pelo menos enquanto candidato aparenta ser do bem, chega lá, se transforma em alguém do mal, só porque tomou posse? Não, eu imagino que há limites, sim, para o administrador, e tem problemas que são insanáveis no ponto de vista. Um deles é o salário. Como diminuir ou facilitar essa folha de pagamento? Eu acho que até tem meios, né, com tecnologia e tal, diminuir o gasto da máquina, uma série de questões, mas ainda assim limita a governabilidade, a questão do que quer e do que pode fazer. Então, assim, não estou defendendo não o Caio, pelo contrário, eu acho que ele podia ser um prefeito um pouco melhor, mas, enfim, é só para não levar a sensação do nosso público de que nós estamos aqui só para bater, só para criticar. Não é. Existe, sim, limites para o administrador e ele tem que rebolar lá, vamos usar esse vocabulário, para conseguir fazer o melhor possível. E não é todo mundo, né, Santiago, que consegue, que sabe fazer o melhor possível, que tem a vontade de fazer o melhor possível. Tem gente que quer lá, vou fazer aqui a minha boca, vou ganhar meus 4 aninhos aqui, seja o que Deus quiser.
Aí mora a grande diferença. Tanto que a gente sempre ressalta que ele é uma pessoa atuante, uma pessoa inteligente, uma pessoa prestativa. A gente sempre ressalta isso, né, doutor? Não é uma má pessoa, mas a gente está vendo uma omissão muito grande, né? Em vários departamentos, né? Em várias atitudes. Como é que você vê isso, Cido? Bom, Santiago, eu vivo isso, né? Eu estou hoje vereador, e muitas das coisas que você fala em campanha, quando você chega diante dos poderes, você tem uma certa dificuldade. Porque eu entendo que no poder público não basta só a tua boa vontade. No caso, você quer empurrar a pedra para um lado, mas tem 3 empurrando a pedra contra você. Então, você acaba sem força de empurrar ela para lá. Porque não basta ser... imagino que se um prefeito... Não basta só o prefeito ter uma boa vontade. Os secretários têm que ter uma boa vontade, os diretores têm que pensar igual, e é muito difícil você conseguir ter um grupo coeso assim que todos pensem iguais. Eu falo porque eu tenho assessores, então eu tenho que implantar neles a forma que eu quero que eles trabalhem, de atender as pessoas, dar atenção às pessoas, responder tudo que se fala. O não também é resposta, porque às vezes você fala não para a pessoa, também é uma resposta, porque nem tudo dá para fazer. Então, tem uma certa dificuldade. Não estou defendendo também prefeito nenhum, mas é difícil, porque você bate em algumas situações do servidor. O maior problema hoje de todas as prefeituras no Brasil é o servidor público. Não que eles são um problema, mas os altos salários, os seus acúmulos de anos de trabalho, geram altos salários. E aí... E você vai em Cubatão e tenta ver no portal da transparência os salários dos servidores em Cubatão. E agora foi transferido 23 milhões, né? Justamente para os servidores. Porque a previdência deles é deles e não comporta, não tem mais concurso público. Então, para manter esses altos salários de aposentadoria, tem que tirar de um fundo aqui, sair de uma secretaria ali e fazer essas transferências, essas atribuições aí, mas não é fácil, Santiago. Eu imagino que não seja fácil, porque você luta contra ideais de pessoas. Tem gente que não quer que a coisa aconteça, tem gente que não quer que a coisa melhore. A gente passa por isso, eu passo por isso diariamente. Graças a Deus, eu tenho uma equipe muito boa que, quando o poder público não consegue, minha equipe vai. Vamos lá. Minha equipe põe a mão para fazer, mas eu estou na condição vereadora, é tão pequeno o que a gente faz, na dimensão que é um município, é muito pouco. Mas as dificuldades são essas, viu, Santiago? A vontade. Imagina que você tem uma vontade muito grande de fazer, você fala para o cara, vai fazer! E aí você tem outras coisas que você está fazendo, esquece aquele momento, o cara não foi fazer aquilo. E aí quando você vai lembrar de novo daquilo, a coisa já passou, você está sem resposta. Então, depende muito de quem você coloca do seu lado, os secretariados, os diretores, assessores, depende muito. Muito mesmo. Eu chamo a atenção justamente pelo maior fake news que existe, que é justamente esse. O cara fazer uma campanha maravilhosa e um governo horrível, né? Isso é uma fake news, é das grandes. Então, vamos alertar aí o pessoal lá do STF que está querendo regulamentar as fake news, já para embutir isso já na campanha do peão, né? Prometer muito e não fazer nada, essa que é a questão. Bom, tá acabando o programa, mas eu acho que dá tempo, 30 segundos para cada um, para falar sobre essa causa aqui de Cubatão. Câmara autoriza Executivo a incluir no currículo escolar a Lei Maria da Penha e sobre a violência doméstica também. 30 segundos, Marcelinho. Toda a informação de cunho social, né, que vai trazer benefício para a comunidade, para a população, eu vejo com muito bons olhos. E ainda acho que deveríamos ter de volta aí a disciplinas, né? O SPB e dentre outras aí, para trazer um pouco de civismo para essa garotada que está chegando aí no mercado. É o que a gente já falou aqui, educação moral e cívica. Eu lembro até hoje da minha professora, educação moral e física. Ela falava, você nunca deve falar que você tem inveja de uma pessoa. Isso aí é falta de educação, né? Ficou na cabeça. Falando coisa de 2, 3 anos atrás, né? Doutor Maurício, 30 segundos, doutor. Eu acho que é positivo em termos, desde que haja critério, Santiago. Nós temos aí um grande volume de crianças que são subjugadas em casa ou que testemunham as mães, os irmãos, enfim. E aí, só dar essa informação e não dar
instrumentos para que essa pessoa possa buscar o caminho, essa criança possa buscar o caminho correto de ajuda e não simplesmente desafiar o pai, que é o que bate na mãe, sozinho, isso é meio perigoso nos dias de hoje. Então, tem que ser com critério, tem que dar a informação e meios para que essa criança possa buscar ajuda competente e não trazer mais um problema social para sua residência. Tá certo. Cido, fico devendo os seus 30 segundos, hein? Porque o nosso programa chegou ao final, Cido. Mas da próxima vez que você participar, semana que vem, eu vou dar 30 segundos a mais para você. Pronto? Bom, quero agradecer a presença do vereador do Guarujá, o Aparecido Davi, o Cido, nosso querido Marcelo Rocha, contador e professor de São Vicente, e o nosso doutor Maurício Baltazar, sempre conosco aqui, e principalmente a você que nos assiste, obrigado pelo carinho, e amanhã, 13h, tem mais um Cidades em Debate. Estamos com Deus, e amanhã quem chegar primeiro, espera outro. Até lá!